Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma terça-feira super especial, com uma convidada. Olha que eu vou falar, tem muita coisa bacana para compartilhar conosco sobre a carreira dela, sua trajetória e entre outras coisas, né? Isabela Camargo, ela escreveu um livro, né? Um livro muito bacana que ela vai falar também, muito interessante, né? Resultado de uma pesquisa durante muito tempo. E esse programa, né, apresentando o projeto para vocês, para quem não conhece, então esse é um projeto, você profissional, que proporciona para as pessoas uma nova visão da sua carreira, uma nova amplitude, né, ou que você possa mudar a sua carreira também, né, fazer uma transição, independente da idade que você tenha, ou do momento que você esteja vivendo. Nós fizemos em abril, né, uma live com um encontro com 4 jovens e uma CEO de uma empresa, onde nós trocamos muitas possibilidades também, né? Então, também é bacana esse programa para que os jovens olhem, né, e vislumbrem uma carreira diferente daquelas que nós já estamos acostumados, né, como advogados, médicos, enfim, mas nós temos outras também novas que pode ser uma nova oportunidade, né? E nós estamos vivendo um novo mundo, né? Uma nova situação, enfim, né? Novas possibilidades também, né? Apesar do caos que nós estamos passando, nós não podemos parar, nós precisamos estar em constante movimento, mas também nós vamos falar de limites hoje, né? O nosso tema é limites garantem a liberdade. O que quer dizer isso? A gente vai falar sobre isso hoje, né? O que significa quando o amor, aquele amor, aquela paixão que a gente tem pelo trabalho, quando você gosta demais daquilo que você faz, mas que leva no limite da nossa saúde, né? Estamos trabalhando cada vez mais, e na pandemia muito mais, né? Em média 2 horas a mais por dia. E os limites do nosso corpo, da nossa mente, como é que ficam? Não é verdade, Nath? Minha parceirona, vem aqui compartilhar comigo esse momento muito especial. Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira maravilhosa começando com essa convidada super especial, né? E falando em colocar limites, né, Dê? Colocar limites é fazer escolhas. E fazer escolhas às vezes é tão difícil porque a gente não quer perder nada. Mas Não. será que quando a gente não escolhe, a gente também não está perdendo? Tá sim, né, gente? Quando a gente não coloca um limite, por mais que a gente ame o nosso trabalho, e eu estou falando isso, mas eu estou pensando nos meus filhos que estão me escutando, e eles estão dizendo, mãe, você na pandemia virou uma workaholic inveterada, assim. Pois é. Nós, né, Nath? Nós, infelizmente, também senti. Eu senti 2020 trabalhando loucamente, e agora, 2021, estou revendo, né, esse meu processo, essa minha rotina, com muito carinho, muito cuidado. Eu acho que eu ainda não cheguei nessa fase, sabe, de rever, mas tenho certeza que, escutando a Isabela, né, e um pouquinho que a gente já ouviu ela contando, a gente tem que cuidar. Porque se a gente não cuidar, se a gente fizer a escolha de não cuidar, a nossa saúde às vezes escolhe pela gente por coisas que não são tão boas. Verdade, né? Sim. E consequências tristes, né? Vamos chamar a nossa convidada? Sim. Olá, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que estão conosco. Muito bom, né? Essa voz é muito linda, né, Dé? Nossa, fiquei apaixonada. Né? Quando a gente se reuniu para fazer a pauta, eu falei, meu Deus, que voz é essa? Misericórdia! Porque uma coisa é ver na TV, né? Espero que seja para só falar coisas boas. Sim. Muito bom. Então, a gente preparou uma surpresa para você, um livro que chama Sou Humano. Eu nasci, um milagre, um entre bilhões, mais único. Sou humano, estou sempre aprendendo. Estou descobrindo meu caminho e traçando meu roteiro nessa incrível jornada. Tenho grandes sonhos, vejo possibilidades. Tenho uma curiosidade infinita, faço descobertas
Estou sempre maravilhado, a natureza me encanta. Tenho meu lado brincalhão, as amizades trazem alegria. Sou humano. Mas ser humano significa não ser perfeito. Eu cometo erros. Posso magoar os outros com minhas palavras, meus atos e até o meu silêncio. E também posso ser magoado. Posso ter medo de coisas que eu não entendo e ficar com receio de tentar uma coisa nova. Fico com o coração apertado quando sou humano. Mas então eu me lembro que sou humano, que eu posso fazer escolhas. Posso seguir em frente, posso agir de forma solidária e estender a mão para ajudar os outros, e tratar todos de uma forma justa e imparcial. Posso escolher não brigar, e, em vez disso, escutar o outro e tentar chegar a um acordo. Sou capaz de pedir desculpas, e que me desculpem, que me perdoem. Sou humano, um entre bilhões, mas sou único. Não estou sozinho, estou conectado aos meus amigos, à minha família, ao mundo. Junto, somos todos seres humanos. Eu vou continuar tentando me tornar uma pessoa melhor. Estou cheio de esperança. Sou humano. E que a nossa humanidade agora possa se conectar, Isabela, e que a gente possa tocar muitas e muitas pessoas que nos escutam. Adorei, Nath, adorei. Até porque, para a gente poder conviver com tanta tecnologia, só vai viver bem quem for bem humano. Com certeza. Acho que a gente pode começar, né, Dê, com essa história maravilhosa. Vamos sim. Conta aí, gente. Conta quem você é, conta um pouquinho da tua história, para quem tá nos ouvindo aqui pela primeira vez, enfim. Sim. Apresenta. Bom, primeiro, quero agradecer, então, o convite de vocês para compartilhar um pouquinho do que eu vivi. E nós podemos levar aqui a nossa história para diversos caminhos, né? Então, quem está nos assistindo, se quiser se aprofundar em algum que eu passe rapidamente, depois eu volto. Mas eu sou jornalista, sou comunicadora há 24 anos, sou paranaense, estou morando em São Paulo há pouco mais de 24 anos, e a minha vida, a minha carreira, ela foi sendo construída. E todas as construções passam por dias de chuva, dias de sol, acertos, erros e assim por diante. Eu comecei no SBT, depois eu fui para o rádio, depois eu fui para a faculdade de jornalismo, me especializei na pós-graduação, no Hard News, e aí fui para o Band News, para a Band, Globo, e hoje eu compartilho informações que descobri serem muito úteis, né, para as pessoas que viviam ou vivem situações que eu vivi, e hoje compartilho, então, nos canais digitais que ampliaram exponencialmente a nossa comunicação, tanto no Instagram quanto no YouTube, enfim, hoje eu tenho usado muito o meu tempo para, aliás, fazendo escolhas, viu, Nath, para poder compartilhar informações que numa mídia tradicional não teria como, por conta do tempo, né? A gente sempre lida com o tempo, ele sempre é muito curto, independentemente do assunto ser importante ou não, e aqui, pelo menos, eu posso falar o tempo necessário sobre cada assunto, né, quando é super relevante para mais pessoas. Então, eu estou vivendo hoje o melhor momento da minha vida, em que eu posso realmente mostrar realmente quem eu sou, eu posso compartilhar aquilo que eu aprendo, e eu vejo dia a dia como isso pode manter o equilíbrio da vida das pessoas se elas quiserem, porque o nosso desenvolvimento pessoal, ele só abre por dentro, é uma porta que só se abre por dentro. Você pode estar fazendo os melhores cursos, ouvindo os mentores mais incríveis, trabalhando nos empregos mais incríveis, os lugares, mas é você quem abre a porta do conhecimento, é você que abre a porta do desenvolvimento, com muita humildade. Sabe, meninas, a gente vai compreendendo
e tendo mais consciência das consequências das nossas ações. Vocês abriram falando sobre escolhas, né? E a essência do meu livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, passa muito pela questão das escolhas. Só que nós não fomos não fomos estimulados a escolher para errar, e sim só para escolher para aceitar. E isso acaba trazendo um peso para as escolhas e que está errado. Sabe, eu sou da seguinte opinião, não tem certo e errado, mas você temer uma escolha, ter medo de tomar uma decisão por conta do erro, isso é um erro. Porque você só vai saber escolher bem com repertório. E para você ter repertório, você tem que ter experiência. E para você ter experiência, você tem que escolher. E vai errar para acertar. Vai errar para acertar. Tentei passar assim muito brevemente para chegar até aqui nas escolhas, como vocês abriram, para ver para onde vocês querem ir. Então, vamos falar do seu livro. Você fez uma escolha de escrever um livro, né? Um livro excepcional. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi esse processo? Ou ele aconteceu, né, naturalmente, ou você não, já tinha intenção, já tinha em mente de escrever, já era uma meta de vida? É assim, em 2017, eu trabalhava na TV Globo e ouvia muitas pessoas me dizendo que o tempo estava passando rápido. Não era uma pergunta, nossa, será que o tempo está passando rápido? Não, era uma afirmação, o tempo está passando muito rápido. Essas pessoas sempre estavam muito estressadas, cansadas, doentes, com problemas nos relacionamentos, enfim, estressadas. Eu, como jornalista, sempre fui me dedicando às pautas que me foram apresentadas. Então, quando você é repórter, todos os dias você recebe uma pauta, né? Você recebe uma pauta. Então, você pode falar de A, de B, de C, D e I. Conforme você vai criando musculatura, né, vai formando a sua credibilidade, você até vai se especializando em alguma outra coisa, mas, no geral, todo mundo fala de tudo. E o que aconteceu em 2017? Quando eu comecei a observar, quando eu comecei a deixar esse meu estado de atenção bem atento mesmo, estado de atenção atento, é isso mesmo, eu comecei a ouvir muitas pessoas, então, dizendo, o tempo está passando muito rápido. Tem alguma coisa errada, né? E aí, vira e mexe, aparecia uma teoria de que agora o dia não tem mais 24 horas, agora tem 16, porque isso, porque aquilo, porque os raios. Bom, eu, como jornalista, que sempre recebia uma pauta, escolhi essa pauta para me aprofundar. Olha só como é o universo te empurrando para aquilo que você precisa viver, você nem sabe ainda. Então, em 2017, eu escolhi essa pauta para investigar. E comecei a estruturar uma pesquisa sobre as percepções do tempo. Por que muita gente está falando que o tempo está passando muito rápido? Aí eu fui conversar com astrônomos, com físicos, com cosmólogo, que é o profissional que entende, né, de todos os movimentos do universo. Física é ciência pura. E entrevistei os principais do Brasil. Para minha surpresa, eles me disseram, Isabela, a Terra não está girando mais rápida em torno do próprio eixo, né? Ela não está acelerada. Eu saí do Observatório Nacional com a cara que a Nath está, assim, ó. Sério? O dia não está passando mais rápido? Então, por que as pessoas estão sentindo que o tempo é insuficiente? Aí começou uma segunda onda de pesquisa. Aí eu fui conversar com psicólogos, psiquiatras, neurologistas e outros especialistas para tentar entender. Beleza, então, se o nascer e o pôr do sol não mudaram, se as estações do ano não ficaram mais curtas, se as fases da lua não ficaram mais curtas, o que está acontecendo? Aí, olha só o caminho. Eu comecei a pesquisar a história da comunicação e dos transportes, que explicam como a tecnologia acelerou todos os processos. Então, nós só estamos vivendo mais uma mudança. Só que essa mudança, ela não chega pelas patas de um cavalo, como era séculos atrás. Ela chega na velocidade da internet.
O que me faz já concluir esse raciocínio para dizer que nós vivemos em um mundo digital. Tecnologia fabulosa está aqui proporcionando esse encontro com a gente, mas o nosso cérebro ainda é analógico. Então, dito isso, para aquelas pessoas que sentem que o tempo está passando mais rápido, o problema não é o tempo. O problema é a sua agenda que está muito cheia. Porque, de uma maneira ou de outra, nós estamos mais ambiciosos, nós queremos fazer sempre mais coisa, em menos tempo, porque as máquinas nos mostram isso, né? A gente vai dando upgrades, vai trocando computador, laptop, vai querendo sempre o equipamento mais rápido, mas o nosso cérebro ainda é analógico. O que isso significa? É igualzinho dos nossos antepassados do tempo das cavernas. O nosso cérebro, ele trabalha para 3 coisas: aumentar o prazer, diminuir a dor e poupar energia. Então, eu sabendo disso, eu consigo ter mais consciência das consequências das minhas ações, eu consigo escolher melhor, sabendo, meninas, que qualquer decisão que eu tomar vai ter uma consequência. Só que essa consequência é onde? Na minha saúde. Vou fechar agora como é que aí o livro saiu porque então eu comecei a pesquisa para entender o que estava acontecendo com o tempo. Entendi que com o tempo da natureza tudo certo, de acordo com os principais astrônomos. E olha, que eu ouvi até gente do MIT, não foi só do Brasil, não. Quando você começa a compreender o excesso de acessos de informação e a velocidade dos deslocamentos, você vai entendendo que você está colocando mais coisa no mesmo tempo. Todos os equipamentos que foram substituídos, trocados, né? Pensa, antes a gente usava um forno a lenha, hoje é um forno micro-ondas. Antes eu fazia uma ligação, eu mandava uma correspondência pelo correio. Isso, já estou encurtando a história, tá? Porque até chegar ao correio tem uma longa história que eu conto no livro. Hoje a gente não tem paciência para o download de um arquivo. Então, nós começamos a ficar mais intolerantes com a demora, começamos a ficar muito mais acelerados em relação a tudo. É evidente que vai chegar no meio do dia, no final do dia, que você vai se sentir frustrado. Mas como? Eu estou correndo contra o tempo. Eu digo assim, gente, quem somos nós? Você acha que o tempo está te ajudando ou está te atrapalhando? O tempo está passando e isso é da natureza. Agora, como você está vivendo o seu tempo é que é o elemento que vai definir se você vai viver ou sobreviver. Eu estava em um estilo de vida em que eu estava trabalhando muito, descansando pouco, porque vivemos também numa sociedade em que valida, né, que você ter uma agenda cheia é sinônimo de competência, de progresso. Então, quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando para trabalhar melhor e fui abrindo mão de mim. O que isso tem a ver com o livro, tem a ver com o tempo? A forma como você lida com o seu tempo, se for muito estressante, muito afoito, você vai sobrecarregar o seu cérebro. Lembra, né, que eu falei, o nosso cérebro ainda ele é muito analógico, e isso pode trazer não só o esgotamento profissional, que foi o que eu vivi, mas outros problemas de saúde. Nós estamos falando, meninas, de excessos. Se vocês ficarem sentadas o dia inteiro na mesma posição, vai dar o quê? Um problema na coluna. Se eu fizer muito um movimento repetitivo, eu vou ter uma lesão por esforço repetitivo. Agora, se o meu intelectual, se eu estou conectado o tempo inteiro, vendo conteúdo para lá e para cá, e não dou pausas para absorver esse conteúdo, eu vou ter um problema relacionado à saúde mental. Então, o livro ele é o resultado de uma pesquisa que começou em 2017, em que eu trago as percepções do tempo, explicando por que para alguns parece passar mais rápido, a diferença do tempo da tristeza e da alegria, todas essas diferenças, e a consequência mais violenta dos últimos tempos, que são os problemas de saúde por essa falta de consciência das consequências do que a gente faz. Então, no fundo,
parece que é complexo, é muito simples, é aquilo que a gente ignora, que somos nós, que são as nossas necessidades essenciais de descanso, higiene, alimentação e assim por diante. Fez sentido? Deu para amarrar? Fez, deu sim, deu. E quando você falou assim, olha, tem uma questão da cobrança, né, do meio, né, que a gente vive, e aí me remeteu àquela questão, é tão chique falar que você não tem tempo hoje, né? Falar, não, você pode, tá horário, não tenho tempo, tô muito ocupado, então só semana que vem. Então, isso precisa terminar, né? Parece que ficou pior na pandemia, né? As pessoas têm menos tempo ainda, né, as pessoas estão mais atarefadas, né? Eu tenho reunião marcada até tarde da noite, estou começando a cortar essa minha rotina, eu enlouqueço. É você que vai colocar o limite da marcação das reuniões. O Karnal, ele fala isso no livro. Você não ter tempo porque não tem tempo é uma coisa. Agora, você ficar correndo sempre, porque você já entrou nesse modo de que parecer ocupado é bom, esse é um problema. Então, uma coisa é realmente você não ter agenda e você precisa ser muito honesto com você e com os outros quando te pedem um compromisso e tudo mais, e você dizer, olha, dessa vez eu não posso, essa semana eu não posso, você não precisa nem dizer por quê. Mas você também precisa colocar os não, os seus limites, você precisa. Senão você também só trabalha para a agenda do outro. Aí o Nelson Motta fala isso no livro. No capítulo da música, ele fala, Isabela, se eu não disser não para os pedidos, eu só trabalho para a agenda dos outros. Eu também tenho a minha agenda. Olha que lindo isso. Então, se você não se inclui na própria agenda, então você está se negligenciando. Você está acreditando que nunca nada vai te acontecer. Isso é uma ilusão. Se você não se inclui na própria agenda e tem medo de dizer não, você realmente está ultrapassando todos os seus limites. E aí, meninas, com o tempo, isso vai trazendo problemas de saúde. Não só o esgotamento, o burnout, mas outros, sabe? Nós estamos falando de excessos. Se eu como muito, o que vai acontecer? Eu vou engordar. Se eu faço muito exercício físico, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma lesão muscular. E se eu trabalho muito, o que vai acontecer? Eu vou ter o esgotamento profissional. Nós estamos falando de excessos. Eu não falei que comer é ruim, que fazer exercício é ruim e que trabalhar é ruim. Nunca vocês vão me ouvir falar isso. Mas manter as quantidades adequadas com a sua recuperação é o segredo, é o que eu chamo de equilíbrio dinâmico. Então, nesse home office, muitas pessoas estão querendo ser mais produtivas do que já eram. Porque aí, como eu não tenho que me deslocar, como eu não tenho que pegar trânsito para ir para lá e para cá, eu vou usar esse tempo para trabalhar mais. E se eu usar esse tempo para equilibrar melhor aquilo que eu sempre quis na minha vida? Então, não é que no home office as pessoas elas saíram de um modo de não faço nada e faço tudo. Não. Provavelmente as pessoas que estão trabalhando mais sempre trabalharam bastante. Só que agora elas encontraram uma forma de trabalhar ainda mais. Então, quando eu digo que só os limites trazem a liberdade, meninas, é porque só você é dono da sua agenda. É você que vai colocar os limites. Eu tenho É treino, tá? É treino. É treino, porque a gente não treino foi e agenda, estimulada. né? Nós não fomos estimuladas e educadas a se colocar na própria agenda. É como se isso fosse um egoísmo. E não. E você só vai conseguir dar conta da sua agenda profissional se você cumprir as suas metas individuais com você. Tenho falado isso semanalmente nas palestras nas empresas dos mais diversos setores. Todos temos metas semanais, mensais, quinzenais, todo mundo tem meta. Todo mundo tem que pagar boleto no fim do mês. Só que se você não se incluir na própria agenda diariamente, pode ser que você não tenha condições de executar aquela agenda que você tanto trabalhou para ter, com clientes e tal. Lindo, todo mundo quer isso. Mas se você também não se incluir na agenda, ela não se sustenta. Eu tenho uma curiosidade, né? Porque como foi esse caminho, né? Claro, foi pela dor,
né? Eu falo que a gente pode ter essa escolha de novo, de ser pelo amor ou pela dor, mas em geral a gente vai acabar indo sempre pela dor, né? Porque a gente não é isso, a gente não tem essa autoconsciência, esse autoconhecimento, nós somos seres que estamos aprendendo as duras penas, eu diria, porque se a escola talvez tivesse ensinado isso para a gente, se a gente estivesse crescendo sabendo que a gente pode errar, que libertador, né? Nossa Senhora, quantas escolhas eu não teria feito diferente, porque eu não tenho medo de errar, é aprendizado, né? Eu vou ganhando. Pelo contrário, quanto é isso, quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou aprendendo, mais eu vou sabendo, né? Enfim, como foi esse despertar, eu diria, né? De repente você se vê num burnout, numa coisa muito, que deve ser muito, muito difícil, muito dura, né? Eu nunca tive um burnout, mas eu tive uma experiência numa empresa do setor financeiro, onde eu tive muito próximo, eu bati ali na trave, e eu só não aconteceu nada mais grave, porque eu realmente fiz a minha escolha de peguei o meu banquinho e saí de fininho, né? Mas assim, é uma escolha difícil, depois de um processo seletivo muito longo, as pessoas diziam, você é maluca? 6 meses de processo seletivo, você vai ficar 1 mês e meio nessa empresa, você nem deu chance. Eu falei, dei chance do quê? Se eu ficar mais um dia que eu vou morrer, era uma sensação iminente. Muito sábia. Nossa, horrível. E aí, como foi esse despertar, né, Isabela? Como foi quando você se viu diante dessa situação? E assim, como foi o depois? Essa escolha depois, né? Porque eu acho que eu ainda não consegui fazer essa escolha depois, sabe? Que é o do me incluir na pauta. Eu sinto, eu sinto que eu estou muito, e depois da pandemia, depois não, agora, durante a pandemia, eu estou numa vibe assim, meus filhos falam, mãe, você trabalha das 8 da manhã às 10 da noite, não dá. Então, se você me disser assim, Isabela, eu estou nesse ritmo, e eu vou te perguntar, você está dormindo a quantidade de horas necessária? Você está comendo o que você sabe que você precisa comer para se sentir bem? Você está tendo momentos de pausa, né, durante o dia? Pausas, eu digo, são micropausas entre um conteúdo e outro. Então, se as respostas forem negativas, o que vai acontecer, Nath? Não sou eu que vou dizer, é o seu corpo que vai dizer. Que são as mensageiras. Quais são as mensageiras? As dores. E aí, ou você ouve uma dor, ou você vai ter que lidar com o grito da doença. Então, vem uma dor de cabeça, aí vem uma dor muscular, aí vem uma dor nos olhos, aí vem uma dor na coluna, aí vem uma dor no joelho, aí vem uma dor no estômago, aí vem uma dor, problema no intestino, aí vem queda de cabelo, aí vem uma mancha na pele, aí vem... Se você for lidando com isso como se tudo fosse normal, a médio e longo prazo, essas mensagens, como eu disse, elas deixam de ser mensagens e se tornam doenças. Então, se por enquanto seus filhos estão tentando te chamar atenção e você vai ignorando, ok, a mãe é forte, pode deixar, eu já sei como é, mas é o seu corpo que vai apontar o que você precisa fazer. E todas essas dores, meninas, nada mais estão fazendo do que nos chamando para o equilíbrio. Então, Nath, você já tem consciência que você está exagerando, seus filhos já estão te dizendo, mas por enquanto seu corpo ainda não te deu nada. Então, você foi capaz de tomar uma decisão muito correta num processo em que você estava concorrendo com outras pessoas. Provavelmente, não sei quando isso aconteceu, mas você deve ter acumulado muita experiência e tudo mais, e justamente por isso agora nós temos qual pensamento? Eu vou dar conta. Pode deixar que não vai acontecer nada de errado. E está aí o perigo. Então, as pessoas que desenvolvem o esgotamento profissional ou qualquer outro problema, gente, relacionado ao excesso de trabalho, gostam muito do que fazem. Eu entrevistei mais de 4 mil pessoas. Eu estou falando com empresas que vocês nem imaginam a reputação boa que elas têm e estão investindo em saúde mental, porque sabem que os funcionários amam o que fazem e não querem parar de trabalhar, porque também tem medo da demissão. Aí tem um outro contexto que não vai dar tempo de abordar aqui. Mas, justamente, se você ama o que você faz,
Se você quer continuar fazendo o que você ama, sem ter problema nos relacionamentos ou apelar para remédios, você tem que pensar na produtividade sustentável, que é um movimento que eu comecei no ano passado com um curso, gravei um TEDx há 2 semanas sobre esse assunto. Produtividade sustentável, meninas, nada mais é do que você trabalhar de forma saudável. Olha que óbvio, mas o óbvio é simples, o simples ofende. Então, assim, nós queremos um mundo sustentável, com leis sustentáveis, com relacionamentos duradouros, sustentáveis, mas e a nossa forma de trabalhar? Ela é saudável? Ela é sustentável? Você está trabalhando para o médio e longo prazo ou a curto prazo? Provavelmente seu consciente vai dizer, não, a médio e longo prazo, mas o seu inconsciente sabe que desse jeito nós não vamos longe. Eu vou trazer aqui um exemplo simples. Todo mundo já dirigiu na estrada. Se você não parar para abastecer, você fica pelo meio do caminho. E qual é o nosso combustível que nos liga à vida? Aquilo que a gente vai abrindo mão por conta dessa agenda maluca. Horas de sono, alimentação, exercício físico, momentos em família e de lazer, que são os 5 pilares da produtividade sustentável. Então, quando você me pergunta quando eu virei a chave, Nath, demorou muito. De novo, porque a gente vem se desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente em um modelo de sociedade que nos coloca sempre na obrigação de fazer mais, de querer mais, de mostrar mais, de estar disponível integralmente e tudo mais. Esse foi um modelo de sucesso que nos venderam e nós compramos. Só que agora, com tudo o que está acontecendo, é impossível você continuar anestesiado e indiferente ao que você já sabe que pode acontecer. Então, eu vivi um processo de... na verdade, o meu problema não foi o burnout. O meu problema foi o que aconteceu quando eu retornei para a empresa em que eu trabalhava pós-burnout. Então, vamos lá. Existem 2 elementos aqui para a gente ver. Uma coisa é o que você está vivendo e a outra coisa é o que potencializa aquilo que você está vivendo. Então, o meu caso, na verdade, só ficou conhecido porque eu fui demitida quando eu retornei da minha licença médica. Aliás, hoje eu acabei de saber que uma profissional dessa mesma empresa que eu trabalhava, ela foi demitida ao retornar da licença maternidade. Uau! Então, o que eu quero dizer? O problema ele fica muito mais profundo e dolorido com a gestão do problema. Hoje, quando eu vejo as empresas me chamando para falar sobre a prevenção do burnout, eu fico muito feliz, porque eles estão fazendo gestão de atestados, estão realmente entendendo que o mundo mudou. Então, a minha forma de lidar com as consequências dos excessos de trabalho também precisa mudar. Então, é digno tratar um problema na coluna, mas não é digno tratar um problema relacionado à saúde mental? Qual é a diferença? Então, Nath, a gente não considera os perigos do excesso de trabalho, porque eles vêm em formatos de dores aleatórias, você vai tomando um remedinho aqui, um remedinho ali, só que com o tempo aí, você vai tendo lapsos de memória, você vai ficando muito mais cansada, você vai perdendo palavras, você vai perdendo a sua parte cognitiva, até a hora que você vai ter um apagão, que você pode ter algo pior que um apagão, que é um infarto, que é um AVC. Entende? Então, no meu caso, foi muito dolorido, porque não foi só o burnout, o tratamento e retorna. Foi o burnout, o tratamento retorna, demite. E aí você tem que lidar com toda dor, preconceito seu, da família, da sociedade, que ninguém está vendo, né? Uma perna quebrada todo mundo vê. Então, você lidar com tudo isso foi muito chocante. Eu caí numa cilada depois, que foi querer voltar a trabalhar logo, para mostrar que, ó, aqui, gente, ó, tô bem, tá? Sou útil, tô boa, né? Com isso, eu acabei deixando mais dolorido ainda um processo que poderia ter sido solucionado muito mais rápido, perceba, quando a gente insiste ainda, né? Então, por isso que eu te falo, a virada de chave não foi rápida. Eu precisei
sentir tudo que eu senti, buscar as informações que eu busquei como jornalista, aí eu escolhi uma outra pauta, viu, Dê? Eu tinha escolhido a pauta do tempo e depois eu fui escolher a minha pauta, eu fui buscar respostas para aquilo que eu estava vivendo, e descobri que tinha 20 milhões de pessoas vivendo a mesma coisa que eu. Falei, opa, é aqui então que eu vou. É muita gente. É aqui que eu vou me aprofundar, né, para aprender. Então, esse processo de despertar, Nath, como eu te falei, é a porta que abre por dentro. É um dia que você vai dar o clique e vai perceber, desse jeito eu não vou longe, eu preciso parar para abastecer o carro. Ai, que difícil. Verdade. Difícil Nossa, não, é treino, Nath, é treino. Treino e agenda, né? É treino. De novo, é escolher, né? Assim, Sim, são escolhas que fazemos. Eu sou tão seduzida, eu sou tão apaixonada por aquilo que eu faço, que virou o homem sedutor, sabe? Aquele cara lindo, tal, que fica dançando para mim, que eu falo, vou, cair. Agora eu vou dizer não, pá. Quando eu vejo, eu caí. Aí depois você vê que esse homem sedutor é um cafajeste. Verdade. Né? Mas assim, vamos lá, Nath, quando eu falo é treino, de novo, é porque nós estamos vindo de um modelo em que é natural você fazer tudo por todos, pelos outros, e se deixar, depois eu faço para mim, depois eu me cuido. Não. Então a pergunta que eu te faço é, se você ama o que faz e quer continuar fazendo o que ama, sem ter problemas nos relacionamentos e apelar para remédios, você vai ter que pensar de uma forma sustentável. E quando eu falo parar, é engraçado que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não posso parar de trabalhar. Ninguém falou para você parar de trabalhar. Eu estou falando para você se incluir na própria agenda com horas de sono necessárias, 8 horas por dia, para você descansar fim de semana, para você almoçar. Né? Porque sempre me provocam, mas e aquelas pessoas que ganham um salário mínimo? Sim, especialmente. O esgotamento profissional, ele não escolhe cor, salário, cadeira, carreira, nada. O esgotamento profissional, ele atinge aquela pessoa que se negligencia. E isso não tem nada a ver com o salário. Entende? Então, nós estamos falando sobre autocuidado, aquilo que só você pode fazer por você. E para aqueles ou aquelas que ainda acham isso bobagem, o corpo vai mostrar. Né, como você pode escolher diferente. Então, eu queria fechar essa parte, meninas, dizendo o seguinte, para quem está nos ouvindo e fez alguma escolha no passado e não está satisfeito com essa escolha, depois de já ter observado, validado, reconhecido que, bacana, fez sentido no passado, agora não mais, parta para outra. É como um relacionamento. Eu não vou conviver ao lado de um homem em que não me respeite. Mas no início me respeitava, agora não respeita mais. Então, qual é o problema? Como é que nós vamos resolver? Não dá para resolver. Então, tá bom. Então, obrigada, até aqui, sigo o meu caminho, você segue outro. Profissionalmente é a mesma coisa. A gente faz escolhas no passado e nós vamos mudando. O cenário todo vai mudando. E por que eu não posso mudar de ideia, de opinião e fazer uma outra escolha? Por quê? Por que não? Mas os outros vão pensar, são 7 bilhões, bi de bola, bilhões de outros. E vou dizer uma coisa para vocês. Aquelas pessoas que você pensa o que estão pensando, na hora que você precisa que elas pensem em você, elas não estarão lá. Então, muito cuidado. A gente fala muito, Isabela, aqui nesse projeto, da importância de gostar do que faz. Então, é muito pertinente essa colocação, né? Esse contexto que você trouxe, né? Do amor ao trabalho e o esgotamento, o excesso de atividades. Então, assim, uma coisa não está conectada à outra, né? Na verdade, elas estão separadas, você tem que privilegiar esse seu horário, a sua agenda, se colocar na agenda, como você disse, e também amar o que faz, por que não? Aí eu lembrei da questão de saber falar não. Sim. Né? Falar, puxa, tem 7 bilhões de pessoas, ok, mas eu preciso aprender a dizer não posso aceitar tudo, né? Dizer sim para tudo. Algumas pessoas
algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas que trabalham bastante, que adoram o que faz, falar, vou fazer só mais esse, eu também sempre faço isso, por que não mais esse aqui? Denise, você pode me ajudar a fazer isso? Posso? Aí você vai assumindo mais e mais coisas, né, e não consegue falar não para essas pessoas. Assim, eu até falei no TEDx, você pode vestir a camisa da sua empresa, desde que você vista também o seu pijama. Desde que você vista também uma roupa para atividade física. Você pode amar o seu trabalho, desde que você se ame também. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Só que para isso você vai ter que ter humildade em reconhecer que você precisa aprender a desenvolver uma habilidade que também não te ensinaram, que é de dizer não. Isso tem algumas explicações genéticas e que todos nós vivemos. Você, quando é criança, você ouve não dos seus pais o tempo inteiro, e o não, ele tem um tom só negativo. E aí, depois, quando você vai para a escola e faculdade, você diz sim para tudo e para todos. Você quer fazer parte dos grupinhos, quer fazer parte da turminha mais popular. Aí você chega no ambiente profissional, você quer o quê? Mostrar seu valor, você vai aceitando tudo. Então, você vem com um não negativo, um sim que só vai te trazer coisas boas. Aí você não consegue ter segurança para dizer não para trabalhos a mais e tudo mais. Só que o que acontece, que eu aprendi nesses últimos tempos, entrevistando 4.000 pessoas também que tiveram burnout, é que nem todo convite é uma oportunidade. Nem todo trabalho extra é uma oportunidade. Então, para que eu saiba dizer não, eu preciso me conhecer e saber o que é realmente importante. Se eu fizer uma hora extra, eu vou ganhar um dinheiro a mais para quê? Se eu estou sem saúde para usar esse dinheiro. Entende? Mas é um convite para mais de uma live, tá? Mas aí eu estou trabalhando para quem? Para mim ou para as pessoas que estão me chamando para essa live? Mas eu tenho uma outra missão, preciso compartilhar uma mensagem. Ok, desde que isso não consuma a sua saúde. Tudo aquilo que tirar do seu... Tudo aquilo que subtrair a sua saúde não é bom. E dizer não é treino, de novo, você precisa treinar. Por exemplo, eu amanhã não tenho nenhuma live, nenhuma entrevista à noite, nenhuma live. Aí hoje eu fiquei pensando, eu falei, nossa, não tenho nenhuma live amanhã. E se eu pensei assim, e se eu chamar, eu falei, o quê? Sabe? Hoje eu tive 2, quinta eu tenho mais uma, então para. Mas por quê? Porque a gente vem, Nath, nesse ritmo de dou conta, vou fazer e tudo mais, mas então assim, a gente desaprendeu também a não fazer nada. Mas como assim não fazer nada? Eu trabalhei 10 horas hoje, amanhã eu vou trabalhar 10 horas, eu só não vou ter live às 7 da noite. Você entende como a gente vai se habituando, Odê? Então, dizer não é fundamental e é treino para você se incluir na própria agenda. O Bernardinho diz no livro, se está difícil, é porque precisa de treino. Perfeito. Muito bom. Como que você acha que... porque eu tenho uma certa crítica, sabe, Isabela? Eu acho que as empresas ainda têm um modelo que falam muito e não conseguem fazer aquilo que falam. Então, sei lá, por exemplo, tá lá no painel, né, na parede da empresa, nessa empresa respeitamos as pessoas. Aí a pessoa vai participar de um processo seletivo, né? Eu posso falar porque essa é a minha área, eu vim de recursos humanos, né? E aí os candidatos vão e não recebem nenhum, sei lá, passe bem, muito obrigado, até mais ver. Ele foi lá, ficou 3 horas, fez teste, fez um monte de coisa, e a empresa não teve cuidado de mandar um telegrama, né? Nem sei se ainda existe telegrama, nem sei se ainda existe. Não, Nath. Existe. Acho que existe, mas a gente não manda mais os processos seletivos. Óbvio que não, mas não manda nem o telegrama e também não manda mais nada. Quer dizer, já não mandava antes, né? Mas enfim. Então, eu te pergunto, né? Você que tem rodado aí
falta essa consciência verdadeira, né? Não aquilo que eu falo da boca para fora, da porta para fora, mas aquele despertar verdadeiro para dentro da empresa, né? Sim. Eu tenho circulado em grandes empresas que, se já estavam fazendo algum trabalho de saúde mental, intensificaram na pandemia. Aquelas que estavam estudando, criar comitê, áreas, né, ainda era uma coisa incipiente, já colocaram a mão na massa. Assim como existem outras empresas que demitem funcionários, retorno à maternidade. Então, sempre nós teremos empresas, pessoas e pessoas. Então, o que eu quero dizer? Existe, sim, já um movimento que já se aprofundou, que saiu do raso, né? E que já entendeu que não adianta eu ter lá a foto do funcionário do mês e o afastado e ser o afastado do mês, ou seja, esses quadros, eles nunca vão estar um do lado do outro. E as empresas estão conseguindo mensurar pelos valores de plano de saúde, os gastos, né, com tudo isso, o que custa, né, a falta de acolhimento e de apoio a um profissional que adoeceu por algum problema, seja de gestão, seja de a gestão, porque aí provocou excesso de trabalho, né, sobrecarregou aquela pessoa. Ao mesmo tempo, vocês não vão acreditar. Hoje eu estava conversando com uma empresa, que eu vou fazer uma palestra na quinta, não vou falar para não expor, mas é um exemplo muito positivo. Eles oferecem tudo que vocês podem imaginar. 4 terapias por mês, ou seja, uma terapia por semana, para familiares, inclusive, porque sabe que se alguém da família também está passando problema, eu fiquei com essa mesma cara. Sabe que se a família está passando por algum perrengue, a pessoa também vai, né? Ou seja, eles oferecem terapia online para o funcionário e o familiar, além da questão de plano de saúde, plano odontológico, tem uma equipe de nutrição, tem uma equipe de exercício físico, ou seja, está tudo disponível. Aí eu perguntei, qual é a taxa de adesão? 30% usa, 70% fala que não usa porque é bobagem. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? É que eu soube dele hoje, eu fiquei chocadíssima. Eu falei, então, de novo, o desenvolvimento pessoal é da porta para dentro. Então, às vezes nós estamos falando de ambientes tóxicos e esquecemos dos comportamentos tóxicos. A frase que eu ouvi hoje foi que esse grupo de 70% que não adere à terapia online, que diz que não tem tempo. Então, ainda existe uma objeção tremenda a buscar ajuda nesse processo de adaptação. Quando você tem uma dor de dente, você vai aonde? No dentista. Quando você tem um problema no carro, você leva no mecânico. Por que quando você está vivendo sob estresse constante, com dificuldade de adaptação, você sabe que tem alguma coisa errada, você não vai buscar ajuda? Né? Então, respondendo a sua pergunta, Nath, eu vejo de tudo. Eu vejo empresas que falam, mas não fazem, eu vejo empresas que fazem, mas os funcionários não usam. Eu estou vendo de tudo, como sempre existiu. Né? Então, é muito fácil também eu chegar e falar assim, é porque as empresas fazem assim. Nem todas. Nem todas. Né? A própria Ambev, a executiva que teve burnout, quando ela voltou da licença médica, sabe o que aconteceu com ela? Ela ganhou uma área de saúde mental para liderar, que é a Mariana Holanda. A Ambev hoje tem uma diretoria de saúde mental. Nossa, que legal. Sim, então, existem milhares de exemplos. Então, vejo de tudo. Sim, cabe também a você, se você quer uma vida nova, você quer ter qualidade de vida e ter uma vida sustentável, né? Que buscar uma empresa ou um local de trabalho, uma instituição, enfim, que proporcione isso a você, né? Como a Nath falou, tem essa questão do discurso e a prática, né? De não bater, enfim. Tem também essa questão que você falou, Isabela, da empresa oferecer, né, diversas oportunidades e os profissionais não aproveitam, também tem esse outro lado. Mas fala, puxa, estou ficando esgotado, então vá atrás de uma nova oportunidade, né? Existe oportunidades depois dessa empresa, né? É possível fazer isso. Sim, considerando aqui o nosso tempo de prosa, tem uma frase que eu ouvi
depois de 2 anos de muito sofrimento, e que eu faço questão de dizer e repetir, e gostaria que vocês também me ajudassem a compartilhar essa mensagem. Quem está vivendo um esgotamento profissional, quem foi demitido sem justa causa, enfim, quem está vivendo um sofrimento relacionado ao trabalho, especialmente o burnout, você não é um profissional ruim. Você só está vivendo um momento ruim. Uma coisa totalmente diferente da outra. Você não é um profissional ruim, você só está vivendo um momento ruim. E se falta coragem para procurar um lugar diferente, você vai ter mais elementos para procurar. E aí é uma escolha, Nath, eu procurar com saúde ou com um problema de saúde. Então, se eu ainda tenho saúde, eu tenho consciência e condições de identificar se aquele lugar é saudável ou não, se é hostil ou não, se é tóxico ou não. E também tenho que ter responsabilidade e consciência para entender se os meus comportamentos são saudáveis ou não. E é isso que eu falo hoje nas empresas, é o despertar do autocuidado, independentemente do que está sendo feito, apesar que só vai me contratar a empresa que está fazendo o negócio, né? Porque não tem como hoje com as pesquisas serem quinzenais, mensais, né? Para você medir clima, você não pode mais medir hoje em home office anualmente, você tem que fazer uma coisa frequente e começar a ver produtividade, esgotamento, né? Os números falam por si só, é o que eu disse, os números vão falar por si só, mas cabe a cada um fazer também a sua parte. Botar também, só apontar que a empresa é isso, o RH é aquilo, também não vai resolver problema nenhum. Então, antes de também só reclamar, a gente tem que ver se estamos fazendo a nossa parte. E a nossa parte, aí entra a autogestão do nosso tempo. Porque no nosso tempo livre, ao invés de eu descansar, onde eu estou? Com o telefone na mão, consumindo o meu cérebro. Né? Então, num tempo Sim. em que eu deveria estar descansando, eu estou esgotando a minha energia e meu tempo com mais informação. Então, são as escolhas. Perfeito. Eu acho que a gente está caminhando para o fim, né? E eu entendo que o trabalho tem um papel muito importante na vida da gente, né? Claro. Construção de quem eu sou, né? Daquilo que eu sou capaz, mas que mesmo diante disso eu tenho que ser capaz de me escolher. Eu tenho que incluir nessa pauta, eu tenho que me escolher, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que me amar, porque senão todos os caminhos que eu começar a escolher podem não me levar para bons lugares, né? Eu acho. Exatamente. É isso. Me marcou muito quando você falou, aquelas 2 horas do trânsito, né, que você perdia no deslocamento, né, da sua casa para o trabalho, e agora você ocupa esse espaço com mais trabalho. Então, aquele sonho que muitas pessoas tinham, eu já trabalho em home office há muitos anos, mas muitas pessoas que tinham esse sonho de trabalhar em casa não estão aproveitando, né, desde que nós estamos, né, em isolamento, enfim. Então, esse tempo, dedicar esse tempo que seria do deslocamento para você, pode ser uma forma, né, Isabela? Sei lá, é uma forma de você rever o seu cérebro, né, de como ele está funcionando, falar, eu não posso fazer uma caminhada na hora do almoço, mas, poxa, e aquele tempo perdido que você tinha do trânsito, que não tem mais? Sim. São as escolhas, e aí você tem que ter humildade para aceitar que você precisa tentar. Eu posso tentar. Então, hoje eu acordo às 6, eu faço isso, começo a trabalhar às 7. Aí depois de uma semana, não deu certo, então mudar. Mas aí você precisa de muita humildade para fazer essas adaptações, ver os resultados, sabe? Validar, ajustar para mais, para menos, porque muitos, não todos, muitos, têm medo de criar uma nova agenda, de se incluir na própria agenda, porque vai ter que lidar com coisas e situações que está tentando ignorar. Então, do que você está fugindo? Entende? Nós estamos trabalhando, em média, pela última pesquisa que eu vi, 2 horas e 50 minutos a mais todos os dias. Existe um medo, né, da demissão, o medo está por trás de
de todas as nossas decisões e angústias, mas você tem que identificar o que é medo real, o que é medo imaginário. Então, autoconhecimento é o primeiro passo. A nossa saúde não está na farmácia nem nos consultórios, né? Então, eu, como jornalista, minha carreira ela foi sendo construída nesses 24 anos e será, né? É uma construção constante, erros e acertos, mas eu precisei viver o que eu vivi para hoje poder falar com muita tranquilidade que você é responsável por aquilo que vai acontecer contigo, independentemente de onde você esteja. E aí, de novo, assumir as responsabilidades da sua escolha. Muito bom. Ai, que pena que está acabando. Eu amei, Isabela, foi bom demais. Eu estou com meu marido recém-operado, se eu não tivesse aqui que dar remédio e janta, eu ficaria mais tempo com vocês tranquilamente, mas podemos repetir em breve. Sim, vamos, foi maravilhoso. Muito obrigada, vai sim. Obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Muito bom poder levar essa história de inspiração e de muita coragem, né? De se deparar com você mesma e olhar para quem é você e tirar de dentro de você tudo que há de melhor. Acho que isso é fantástico. Obrigada, meninas, foi um privilégio estar aqui. Contem comigo, tá? Para uma próxima prosa. Muito obrigada pelas palavras inspiradoras também. Muito bom, viu? Obrigada, muita saúde para todos. Amém. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada, Nath. Obrigada, Isa. Obrigada, Carlos Varela, também. Nosso videomaker. Tchau, gente. Tchau.